levando a nossa ideia, está levando o nosso compromisso, está ajudando pessoas, que eu acho que é o grande barato de se viver hoje, que é ajudar ao próximo, que é apoiar o próximo, que é estar junto do próximo. Então, eu agradeço, Walter, pelo espaço e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que estão conosco hoje. O ano está terminando, estamos terminando o ano. Hoje é o penúltimo dia do ano de 2020, né? Um ano difícil, um ano complicado, um ano que não vai ser facilmente esquecido. Não por todas as mazelas que se tiveram em outros anos, mas sim porque nós fomos acometidos no meio dele por uma coisa que há 100 anos não acontecia, uma pandemia. Uma doença que, de tão contagiosa, que de tão perigosa, que de tão complicada, nos obrigou a sair do convívio social. Para muitos, isso foi um passo terrível em falso. Para muitas pessoas, esse movimento de ficar em casa, esse movimento de distanciamento social, foi uma coisa muito ruim. E eu não falo nem na questão comercial, não, nem na questão econômica, empresarial, nada disso. Eu estou falando na questão pessoal. Tem gente que não estava preparado para isso. Tem gente que vivia num mundo onde esse movimento significava uma coisa muito ruim. Agora, tem pessoas que se sobressaíram. Tem pessoas que aproveitaram o tempo, aproveitaram o ano de 2020 com toda a dificuldade que tiveram e cresceram. Existem pessoas no mundo, no Brasil, no Uberaba, em Sacramento, que mesmo com essa adversidade cresceu e cresceu muito. Só que o ano de 2020 não foi um ano tão ruim, porque muito mais que os outros, eles nos trouxe lições. E que lições foram essas? Foram várias. Eu elenquei para mim as 5 principais para trazer aqui para a gente hoje. Qual é a ideia? A ideia é trazer para vocês 5 lições, 5 coisas que a gente pode fazer, 5 coisas que a gente pode modificar, 5 coisas que a gente pode tentar praticar para que 2021 seja realmente um ano novo. Por quê? Porque é comum agora nessa época, como amanhã, entre 11 e meia-noite, aquelas promessas de eu vou mudar, eu vou emagrecer, eu vou ser mais família, eu vou trabalhar menos, eu vou gastar menos, eu vou ter menos, e acaba só nessa conversa e no final do ano você vai fazer as mesmas promessas. Então, vamos pensar em 5 lições que o ano nos trouxe, 5 lições que 2020 nos trouxe, um ano totalmente atípico para nós, quem viveu a, a, a gripe espanhola provavelmente era falar, não, mas eu já vivi isso, não tem grande diferença. Então, para nós, que não viveu nesta vida presente, é uma situação totalmente diferente, né? Então, o que nós ganhamos com isso? As 5 lições que nós tiramos para realmente, de verdade, ter um feliz ano novo. A primeira delas é: planeje bem, mas não planeje muito. Muitas pessoas, no começo do ano, fazem um planejamento de todo o ano. Perdem um tempo se planejando, perdem um tempo falando, em fevereiro eu vou fazer isso, em março eu vou começar a academia, em abril eu vou fazer aquilo, em junho eu vou pedir casamento, em julho eu vou casar, e faz aquele planejamento todo, deixa a vida bem planejadinha. Pois é, esse ano o que nós aprendemos? Que esse planejamento não serve para nada. Esse planejamento é muito bom, é muito legal, nos dá uma dimensão da vida, nos dá uma dimensão do que podemos fazer, de onde podemos crescer, de como podemos crescer, do que podemos fazer de diferente, do que podemos fazer de movimento para melhorar a nossa vida. Mas planejar muito
faz com que a gente perca tempo planejando e o plano nem sempre pode dar certo. Pensa comigo. Paulo, melhor, Saulo de Tarso. Saulo não planejou encontrar com Jesus na ida para Damasco. Saulo não planejou se tornar cristão. Saulo não planejou escrever cartas para cristãos. Saulo não planejou que iria mudar até de nome, quanto mais de vida. E de repente, um belo dia, em mais uma de suas caminhadas, em mais uma de suas perseguições, para praticar mais assassinatos, porque falar que Saulo era perseguidor de cristão é romantizar a história, ele assassinava cristãos. Um belo dia, numa bela estrada, num determinado momento, que ninguém esperava, muito menos ele. Às vezes Jesus sabia que o momento seria aquele, mas ele não sabia. Ele encontra Jesus e se modifica por completo. Ele encontra Jesus e se transforma numa pessoa tão diferente, mas tão diferente, que o nome dele já não cabia mais dentro da nova pessoa. Ele já teve que mudar de nome. Então, olha só, e a gente passa o tempo pensando, a gente passa o tempo planejando, passo a passo, tudo bonitinho. Ah, vou fazer uma viagem agora em janeiro. Ah, no dia 1 eu vou fazer isso da tal hora, isso da tal hora. No dia 2 eu vou fazer isso. A gente perde um tempo enorme planejando e esquece que o que vale é a ação. E esquece que o minuto seguinte eu não sei o que vai acontecer. Por mais que eu tenha planejado, quando nós planejamos lá atrás, de que eu estaria hoje com vocês, batendo um papo com vocês, conversando com vocês, estava tudo bonitinho, redondinho, planejadinho. Eu passei o Natal com os meus pais em Goiás, quando eu cheguei, cadê a internet? Estava sem internet. Quase que eu não estava aqui hoje com vocês. Adiantou ter planejado tudo isso? Não. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte. Eu posso estar falando para vocês e a internet cair aqui. E aí eu não consegui falar o que eu queria falar. Portanto, 2020 nos ensinou que planejar é bom, é legal. Claro que é legal, porque o planejamento me dá uma boa visão para o futuro, mas eu não devo perder tempo planejando. Eu devo viver, buscar a vida, ir atrás da vida. Toda vez que você lembrar disso, eu lembro do exemplo de Saulo. Saulo não planejou virar Paulo. E um belo dia virou Paulo. Um belo dia se modificou tanto que o seu nome não cabia dentro da nova personalidade. Então, a mesma coisa deve servir para a gente. Os mesmos passos. Viva cada minuto como se fosse um minuto novo. Se o que você planejou lá atrás, bonitinho, for dando certo, maravilha, agradeça a Deus. Se o que você foi planejando lá atrás não der certo, agradeça a Deus. Modifique-se, mude-se, faça diferente, busque ser diferente. Então, essa é a lição número 1, que para mim o ano nos deixou. Planejar é bom, mas não planeje muito. Não perca tempo planejando. A segunda lição que o mundo deixou, eu vou usar até uma frase de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que eu acho que sintetiza bem aquilo que eu queria trazer para vocês. A frase é a seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Se não me engano, essa frase não é nem do Cortella, essa frase é do Mário Quintana, um poeta gaúcho. A vida é muito curta para ser pequena. Quantas pessoas imaginavam que iriam ficar trancadas em casa, sem a vida que levavam? Quantos de nossos irmãos, no Brasil hoje 190 mil,
não perderam a vida por causa de uma doença que apareceu no país esse ano, até então desconhecida. Nós brigamos muito com a vida. Nós brigamos demais com a nossa vida. Nós brigamos demais com o nosso jeito de ser. Nós queremos ser sempre diferentes. Nós não aceitamos quem somos. Nós nunca temos tempo para fazer coisas que nos engrandecem. Estamos sempre trabalhando, correndo, buscando, fazendo e esquecemos de viver. Esquecemos de viver. Pensa comigo, aquele cara que vivia no trabalho 16 horas por dia. 14 horas por dia. Aquele cara que vive trabalho. Aquela mulher que vive trabalho. E que, de repente, você vai ficar em casa quietinho. E nós ficamos aí pelo menos um mês, todo mundo acabou ficando em casa quietinho. No mínimo. Olha a mudança de vida. Olha a oportunidade de falar, cara, para, calma, viva. Sua vida vale mais do que esse trabalho todo que você está tendo. Eu acho que um dos reflexos dessa ideia de que nós estamos vivendo pouco, e eu falo nós, porque é claro, todos nós, eu, Walter, todo mundo tem algum traço nesse sentido, todo mundo tem algum traço que precisaria rever, mas eu falo nesse sentido quando eu penso a quantidade de separações que nós tivemos esse ano. Eu até brinco aqui em casa com a Isla, com a minha esposa, eu falo que os artistas que separaram, a coisa é muito, muito simples. Os caras ficavam 22, 23 dias fora de casa e 6, 7 dias em casa. E, de repente, foram obrigados a viver 30 dias em casa. Então, tiveram que conviver com a esposa, conviver com filhos, né? E a convivência é complicada. O casamento sustentava, não é porque era base sólida de casamento, não, é porque cada um um canto e se encontravam de vez em quando. Era um namoro legalizado no religioso ou no cartório, né? Ou no cartório. E quando foi realmente precisar viver a vida junto, o trem desandou, o trem azedou. Por quê? Porque a vida, nós transformamos nossa vida em uma vida muito pequena. Gente, é a nossa oportunidade, nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para brincar de viver. Nós estamos aqui para crescer. Se eu estiver brincando de viver, eu estou jogando fora toda uma vida. Então, não apequenamos a nossa vida. Não deixamos a nossa vida pequena. Para que eu não vou dedicar uns minutos para o irmão? Por que eu não vou pegar meia hora do meu dia e estar aqui em frente à tela do computador, conversando com pessoas que a gente não sabe nem onde é o alcance? Nós não fazemos ideia de quantas pessoas vão assistir isso que eu estou falando hoje. Quantas pessoas eu vou impactar? Por que eu não vou pegar meia horinha do meu dia, meia horinha do meu tempo e falar, não, eu vou sentar ali em frente ao computador e vou transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Muitas vezes eu vou transmitir a palavra e eu não sei, mas eu estou fazendo minha parte, eu não estou apequenando minha vida. Eu estou deixando minha vida grande. Eu estou cumprindo exatamente com aquilo que Cristo falou para fazer. Amar ao próximo e trabalhar pelo bem do próximo. Ajudar o próximo. E aqui eu estou ajudando indistintamente. Por que eu vou apequenar minha vida falando, não, Walter, não é para mim, desculpa. Eu costumo falar muito nas minhas palestras, quando eu digo sobre a questão do trabalho, que a gente sempre está despreparado para o trabalho. É raro alguém chegar numa casa religiosa, e quando eu falo religiosa, isso vale para qualquer religião, não só o espiritismo, mas é raro alguém chegar numa casa religiosa e falar, ó, eu vim para trabalhar. O quê? Onde se me pôr? O que precisa fazer? Precisa varrer chão, dar aqui a vassoura. Geralmente mas não estou preparado ainda, eu não tenho tempo. Até 2017 eu tinha essa mesma visão. Até em janeiro de 2018,
me colocarem por necessidade em frente a um público espírita para dar uma palestra. Ainda falar, cara, você é professor, você vai tirar de letra. Eu falei, não, gente, eu não tenho preparação nenhuma, eu não tenho, o que que eu vou falar? Né? Até então eu não tinha lido as obras básicas, o que que eu vou falar? Eu não sei o que que eu vou falar. Isso na primeira, porque na segunda, acabou. Quando você vê, entra, trabalha, faz seu trabalho e vê o resultado, acaba. Acaba com todo preconceito, acaba com toda limitação, acaba com tudo. Então, se você está querendo começar a trabalhar, vá. Faça o que for preciso. Às vezes o que é preciso é varrer um chão mesmo. Às vezes o que é preciso é organizar as cadeiras para esperar a palestra. Às vezes o que é preciso é organizar a fila do passe. Às vezes o que é preciso é tirar meia horinha numa manhã para estar aqui com o Walter. Às vezes o que é preciso é dar 10, 20, 30 reais para alguma casa, para ajudar essa casa. Mas faça, faça. Não deixe que sua vida seja pequena. A vida já é curta demais para que a gente apequene ela. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quantos jovens não acreditaram que não, jovem não morre com essa doença e perderam sua vida para essa doença nova desse ano? Por isso que a lição número 2 é: a vida é muito curta para ser pequena. Viva da melhor maneira possível. Faça o máximo para que sua vida seja grande. O terceiro é talvez a grande lição dessa, dessa pandemia. O menos é mais. A gente precisa de muito pouco para viver. Muito pouco. A gente pode se doar muito mais. A gente pode utilizar muito mais tempo para nós, conosco, ajudando o irmão, ajudando a gente, ajudando a família, ouvindo pessoas, porque a gente precisa de muito pouco para viver. Roupas de marca, bolsas de grife, sapatos caros, joias. Por quanto tempo não ficaram aposentadas em casa? Sabe aquela roupa chiquérrima só para Exposebu, aqui em Uberaba, por exemplo? Esse ano ficou em casa. E há o risco de o ano que vem também ficar em casa. A gente não precisa de grandes coisas para viver. A gente consegue viver uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida básica. Isso aí não precisa nem falar, né? Nós temos um exemplo claro para todos nós que professamos a doutrina dos espíritos, que é o exemplo de Chico Xavier, que teve uma vida extremamente simples. Teve uma vida sem ostentação. Ah, mas alguém vai lembrar, mas Chico diversas vezes foi avisado por Emmanuel que ele estava passando a linha, que ele estava tendo atitudes de soberba, que ele estava querendo aparecer. Gente, ele é humano. Por isso que eu não estou usando Cristo. Cristo tem uma vida extremamente simples. Mas eu não estou usando Cristo. Estou usando Chico. Por quê? Porque o Chico é humano, como nós. E com todas as lutas conseguiu mostrar que o menos é mais. Que quando eu vivo com menos necessidade de comprar, de gastos de dinheiro, eu consigo ter mais tempo para mim. Quando eu vivo com menos necessidade de ficar enchendo geladeira, de ficar comendo até, de ficar bebendo até, ficar gastando meu dinheiro, ficar torrando tudo que eu posso, o que eu aprendi? Que se eu gastar menos, eu vou ter mais tempo para a família, por exemplo. Hoje a gente fala muito da questão do suicídio e nós tivemos muitos casos agora nessa pandemia, né? Eles não são divulgados, lógico. Eu acho que muito mais por um erro de imprensa do que por uma necessidade. Talvez se fossem divulgados a gente se assustaria mais. Mas muitos suicídios por falta do quê? De ouvido,
Famílias que não têm tempo de ouvir os seus familiares. Famílias que não têm tempo de ouvir as pessoas. Famílias que não têm tempo de dar o ouvido para alguém. De doar o seu tempo de ouvir. Quantos de nós não precisam de ouvidos para que nos ouçam? Ouçam nossas aflições. Quando eu falo que o menos é mais, é porque o menos possível de supérfluo me dá o máximo possível de coisas boas, de coisas legais. Me dá o máximo possível de vida, de tempo para dedicar às pessoas. E isso foi nos ensinado. A duras penas foi nos ensinado. Para nos ensinar isso, cortaram tudo. Cortou-se tudo que a gente tinha. Cortou-se as viagens, cortou-se os trabalhos. Eu estava lendo uma reportagem agora mesmo sobre a questão do trabalho remoto, o tanto de empresa que o cara ficava viajando o dia inteiro e de repente não precisou mais viajar e continuou fazendo o trabalho. E percebeu-se que não precisava viajar, que a viagem é supérflua, que você consegue fazer tudo aquilo sem precisar ficar transitando para lá e para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Se você não precisa transitar, você não perde tempo em trânsito, você não perde tempo em aeroporto, você não perde o tempo de deslocamento, você não fica afastado da sua família, você está mais próximo da sua família. Estando mais próximo, talvez você ouça mais. É isso que nos foi ensinado. Que muitas vezes, na busca pelo mais, eu esqueço do meu redor. Eu esqueço daqueles que convivem comigo. Por isso que o menos é mais foi uma lição tão primorosa. Para a gente entender que nós conseguimos ver mais se a gente tiver muito menos das necessidades que a gente tem hoje. É fácil? Não é. Não é. Não é fácil para mim, não é fácil para vocês, não é fácil. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que buscar isso aí. A gente tem que ir atrás, correr atrás de fazer com que nosso tempo dedicado ao irmão, dedicado à família, dedicado ao próximo, sejam mais. E que nosso tempo dedicado a coisas supérfluas, nossos gastos dedicados no supérfluo, sejam menos. Eu não sei se em janeiro, talvez, a gente volte, ficar todo mundo trancado em casa de novo, mas 30, 40 dias trancado em casa, a gente não sabe. Por isso que eu não vou mais acumular grandes fortunas. Eu vou acumular grandes amizades. Eu vou acumular amor. Eu vou acumular comunhão. O Natal já mostrou muito. Foi bem menor para as famílias que foram. Para as famílias que os avós não precisaram ficar afastados dos filhos e netos por causa da sua idade. Então, o Natal, que era uma festa grande, foi bem reduzido, bem fraquinho. Então, que isso mostre para a gente que isso vale muito mais, mas muito mais que qualquer real no bolso. Que o convívio, que o abraço vale muito mais do que qualquer real no bolso. Por isso que a lição 3 é: o menos é mais. A lição 4 é: a empatia é a chave do futuro. Adianta ficar brigando por coisas que não mudam? Não adianta. O que a gente tem que fazer é respeitar, é ter empatia, é entender que cada um tem seu tempo, é entender que cada um tem sua hora. Quem entende, quem estuda, quem conhece a doutrina espírita, sabe muito bem que uma das coisas que nos é colocado é que cada um está num ponto da sua evolução. Que o pessoal lá do Oriente Médio, que está naquela loucura lá no Oriente Médio, que tem aquele modo tribal de viver, que vive a Sharia, que vive como se estivéssemos há 2000 anos,
que vive como na época de Cristo. Tá tudo certo. É o momento evolutivo deles. Então, se eu achar alguém radical, se eu achar alguém que não comunga com as minhas opiniões, se eu achar alguém que não acredita naquilo que eu acredito, para que brigar? Coisa desnecessária. Aceito. Aceito de bom grado, aceito que todos nós estamos num ponto de evolução. Tem irmãos que fazem daquela sua opinião dura, rígida, não mudam. Eu sou aquilo. A gente costuma brincar não, é até um termo científico, um termo médico, é o complexo de Gabriela, para lembrar da Gabriela Cravo e Canela, lá do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Para pessoas desse jeito, não adianta a gente querer modificar a cabeça. Para pessoas assim, é aceitação. Ótimo, sua opinião, legal, tá ótimo. Isso resolveria muita confusão. Muita, mas muita confusão. Ouvi de diversos colegas, ouvi de diversos pares o fato de esse ou aquele estarem ou não do lado de um político ou outro. Ah, porque ciência, ah, porque política. Não resolve nada. Acaba que a gente entra numa briga, se magoa por gente que não sabe nem que a gente existe. Se a gente pensar, nós, cristãos, agora eu vou abraçar a gente como cristãos. Se a gente pensar que hoje nós somos a terceira ou quarta corrente religiosa do mundo, dá para a gente perceber que nós não somos maioria. Pelo contrário, nós somos minoria. Então eu tenho que aceitar meu irmão islâmico, eu tenho que aceitar meu irmão hinduísta, eu tenho que aceitar meu irmão budista. E aceitar significa, cara, legal, seus conhecimentos são super legais. Talvez para mim não sirva hoje, mas nem vou falar isso, não. Ó, legal, ótimo. Você tem seus conhecimentos, eu tenho os meus, e a gente vive numa boa. Por quê? Porque empatia é tudo. A gente precisa de muita empatia para entender as pessoas, empatia para saber que cada um está no seu momento de evolução. Com empatia, eu consigo ajudar todos. Com empatia, eu consigo abraçar todos, independente de quem seja. Com empatia, eu consigo conviver com todos. Por isso que ela é a chave para o futuro. Porque o mundo vai mudar quando nós formos mais empáticos um com o outro. Quando eu entender que o momento do meu irmão é diferente do meu momento. Quando eu entender que o conhecimento do meu irmão é diferente do meu conhecimento. Eu falo uma coisa nas vezes que eu falo, principalmente nas palestras, que é o seguinte: a gente vai para casa espírita, aí lá, ó, vai ter palestrante, um congresso espírita, ó, vai ter palestrante e tal. Você vai lá e olha aquele palestrante, que pessoa boa, que pessoa iluminada. Uh-uh. Às vezes, nós palestrantes, somos muito, muito, mas muito mais devedores. A nossa ficha corrida é muito maior do que a de vocês que estão aí ouvindo. Sabe por quê? Porque a vocês, Deus deu a grata satisfação apenas de ouvir. Nós temos que vivenciar, viver, estudar, ler, aprender para poder estar aqui falando. Vocês só precisam ouvir, estão aqui só para ouvir. Às vezes tudo que eu estou falando vocês já até passaram e eu estou precisando aprender isso que eu estou falando. Então é entender que cada um está no seu momento, entender que somos humanos e que somos falhos. Como eu disse, no menos a mais. Chico, que viveu uma vida inteirinha de menos, teve suas recaídas, mas por quê? Porque é humano. Então nós também podemos ter. Só que a gente tem que pensar que empatia é a chave. Olhar o irmão como irmão é a chave. E o quinto, e eu pretendo não me alongar muito, senão já o Walter me bate, que eu já estourei meu tempo, é ser mais do que ter. Nós estamos muito no ter e somos pouco do ser.
A pessoa que mais poderia ter no mundo humana nos mostrou que o ser é mais importante. Quem ouve as histórias de Chico sabe que ele recebeu carro em doação, ele recebeu joia em doação, ele recebeu relógio em doação. É um homem que escreveu mais de 400 livros. Imagina quantos não vendeu, deve ter vendido milhões de livros. Era uma pessoa que, se a gente fosse analisar tudo que ele ganhou, tudo que ele auferiu durante a vida, seja em doação, seja em livros, tirando, excetuando o saláriozinho dele, a aposentadoria dele. Se a gente pensar em tudo, ele vai ser um homem rico. Porém, nunca ele aceitou nada. Tudo era do próximo. Por quê? Para nos ensinar a lição de que ser é maior do que ter. Ser é muito mais do que ter. Nós temos que buscar ser muito mais que ter. Uma pessoa que é mais do ser, uma pessoa que busca mais ser, é uma pessoa que quer a vida diferente. É uma pessoa que entende que ela é um meio de mudança. Não é meu dinheiro, não são meus carros, não são minhas joias, não são minhas roupas de grife, não. O que faz da minha vida ser diferente é o meu ser, é modificar o meu ser. E aí a gente volta a toda aquela lição que nós conversamos até agora. Em março, de 18 de março, mais precisamente para nós aqui em Uberaba, que foi quando eu cheguei na escola e chegaram para mim, ó, pode ir embora para casa, hoje você não precisa vir mais não, que não vai ter aula, pode ir embora para casa. Daquele dia para cá, quanto que valeu cada camisa de grife que eu poderia ter? Cada joia que eu poderia ter? Carro importado na garagem que eu poderia ter? O que isso aí valeria? Nada, nada. O que ficou foi o ser. O que ficou fui eu. É o ser que vale mais. É você que vale mais. É você que é o grande. Por isso que eu discordo completamente quando alguém fala que já vi muitas mensagens disso, desejar feliz 2021 estar fora da realidade, desejar muito amor, muita paz e estar fora da realidade, não dá para desejar isso depois de 2020. Pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que depois do que nós passamos em 2020, agora é a hora de desejar muito amor, muita paz, muita união, muita fé, muita consciência, para lembrar tudo que nós passamos esse ano. E lembrar das 5 lições que nós tivemos. Planejar é bom, mas não planeje muito. A vida é muito curta para ser pequena. O menos é mais. Empatia é a chave do futuro. E o ser tem que ser maior que o ter. E para encerrar, já com o tempo bem estourado, e voltando à nossa pergunta do Livro dos Espíritos que saiu, sobre o mal que vem a nós, que o Walter bem colocou, que o mal vem a nós e a gente acha que é um castigo. Quando o bem vem, eu mereço, ai que bom. Eu vi uma vez uma história da Monja Coen, que ela contou, e eu achei muito legal, eu sempre estou trazendo isso desde então comigo. O que a Monja Coen falou? Ela contou. Um belo dia, uma pessoa reclamando demais, maldizendo a vida, achando que a vida, tudo na vida dela é ruim, uma porcaria, encontrou um monge. E parou e falou: monge, pelo amor de Deus, vocês falam pra gente meditar, mas eu não consigo meditar, não consigo nada, minha vida é uma porcaria, eu não sei o que fazer. Tem como você me dar uma dica do que fazer para acabar com essa porcaria dessa vida que eu tenho, que dá tudo errado, tudo ruim, eu não sei o que fazer? O monge pensou um pouco e falou: tem sim. Toda vez que acontecer uma situação com você que for muito ruim, que for muito desagradável, que para você for horroroso, que você sofrer muito com aquela situação, você vai pegar sua mão direita e vai colocar aqui, ó, mais ou menos aqui. Aí você vai pegar sua mão esquerda e vai também colocar no rumo do peito. E vai fazer esse movimento. Gratidão. Gratidão pelo problema.
porque é com ele que eu cresço. Gratidão pelo problema, porque ele mostra o que eu devo consertar em mim. Gratidão pelo problema, porque às vezes é essa a grande barreira que eu tenho que vencer. Se vier coisas boas, gratidão pelas coisas boas, porque é sinal que eu mereci alguma coisa, que é um prêmio que eu estou merecendo. Mas se vierem coisas ruins, gratidão. É elas que me mostram o caminho da mudança. É elas que me mostram para onde eu devo ir, o que eu devo modificar, o que eu devo mudar. Por isso, meus irmãos, gratidão a todos vocês por estarem aqui, porque são vocês quem ajudam a mim, Antenor Roberto, a estudar, a ler, a me preparar, a trazer a palavra para vocês e, como eu disse, a aprender. Coisas que às vezes eu preciso aprender, coisas que às vezes eu sou falho nisso. Gratidão a todos.